Opa, e aí? Esse vídeo ele vai ser mais no freestyling, então não esperem que eu tenha um roteiro completamente elaborado aqui. Eu só anotei alguns pontos que eu gostaria de citar e mais pra apresentar o canal pra vocês. Primeiramente, bem-vindos a todos. Eu me chamo Lúcio e esse aqui é um dos meus muitos projetos que eu tenho. E eu acho que esse aqui, de fato, é o mais importante pra mim dentre todos eles. Mas antes de eu falar sobre qualquer intenção desse canal, eu gostaria de me apresentar um pouco pra vocês. Como eu falei na intro, o meu nome ele é Lúcio, mas esse não é meu único nome, que muitas pessoas me conhecem. Teve alguns apelidos que foram surgindo com o tempo, como Lucifer, Lúcio The Original ou só Lúcio Underline 1. Todos eles têm uma origem que é de um ponto específico, que é o meu nome verdadeiro, que é Lúcio, de fato. Não é só um nick. Perdão por soar um pouco egocêntrico demais, mas eu curto meu nome. Eu acho meio único. Eu não conheço muitas pessoas com esse nome. Na real, eu não gosto de ninguém que tem esse nome. E falando em nick, né? Já que a gente entrou nesse tópico, no Minecraft eu me chamo Lucifer, que é um dos nomes que eu citei, mas ele é um trocadilho que surgiu na escola devido a uma apresentação que eu tive, que eu interpretei o diabo. Mas desde então eu decidi criar uma persona em volta justamente dessa ideia de ser algo meio um diabinho ali e tudo mais. E já puxando o gancho, eu queria falar um pouco sobre a skin. Afinal, né, já que eu citei ela, por que não, né? Basicamente, eu tinha acabado de comprar o Mine original. Eu decidi que eu ia buscar alguma skin legal e o site que eu usei foi o NameMC. Ele é um site que tem um monte de skin diferente, então eu falei, vou caçar alguma. Eu tinha achado especificamente essa skin aqui. Ela é uma skin vermelha, diferente da que eu tô usando aqui, mas é essa parte que eu quero explicar. Inicialmente, eu fiquei com ela na versão vermelha, mas eu decidi usar uma das ferramentas que o NameMC tem, que basicamente quando você tá vendo uma skin, você consegue meio que modificar ela ali mesmo. E eu utilizei da ferramenta de inverter. Então eu inverti as cores e olha só, apareceu justamente a skin que eu uso agora. E eu gostei. Eu sinceramente gosto muito de verde, azul, então esse meio termo entre os dois, meio aqua assim, turquesa, foi uma cor muito da hora, então eu falei, eu vou pegar, né? Mas bem, depois de ter dado essa explicação meio breve aqui sobre o que é de fato a minha skin, minha presença aqui, eu queria falar um pouco dos meus gostos. Eu tô na internet desde sempre. Tô falando sério, eu tô desde muito tempo na internet. Eu nasci numa das épocas mais da horas, que foi justamente o surgimento da internet. Eu nasci em 2005, então hoje eu tenho 20 anos, faço 21 lá em novembro. Basicamente nasci e cresci junto da internet, então eu peguei bastante assim das fases. E jogos foi uma coisa sempre muito presente. Só que eu era bem limitado em relação ao jogo, tanto pela minha idade, que eu não sabia como jogar diferentes jogos, e pelo hardware, né? Meu PC não era tão assim, não tinha muita qualidade, né? Ele não era muito potente. Então, por conta dessas limitações, eu fui meio que obrigado a jogar mais jogos na web. Então, eu tenho uma paixão enorme por jogos Flash. Inclusive, criei outros projetos baseados nesses jogos. Eu tenho um canal secundário chamado Lúcio404, que lá eu pretendo fazer alguns vídeos. Eu não sei se eu posto aqui ou se eu posto no canal secundário, mas eu queria produzir vídeos contando um pouco das histórias desses jogos, né? De estúdios, principalmente. Tenho um carinho muito grande pela Flipline Studios, Armor Games, Newgrounds, Miniclip, Congregate, tem um monte assim, outros que eu nem vou conseguir citar porque eu já esqueci. Eu também tive alguns consoles mais levinhos que eu consegui jogar, que foi o Nintendo 64, o PS2, o Xbox 360, foi muito bom os jogos dessas épocas. Quem viveu a época do 360 sabe quanta pedrada foi lançada naquele tempo. Os jogos que eu mais joguei de todos esses consoles que eu posso dizer foi Lego Star Wars, GTA San Andreas, do 360 eu joguei o Minecraft, Gears of War, Dead Space 2, Vanquish, COD, enfim, tem um monte que eu joguei. Eu só joguei emulado os jogos de 64, então o que eu mais joguei foi o Super Mario 64. Ele é um jogo excepcional. E saindo um pouco sobre mim, eu queria falar um pouco sobre o meu setup. Apesar de eu não ter um PC desktop, né, com gabinete e tudo mais, eu comprei um notebook por conta da faculdade, mas ele me serve para os meus projetos atuais, né. Ele é um i5 de 13ª geração, ele tem uma placa RTX 2050 com 8 GB de RAM, é DDR5. E eu sei que é pouca memória RAM, tá? 8 hoje em dia é o básico pra entrada, mas eu vou dar upgrade nele depois. E os periféricos que eu juntei são o mouse Razer Viper Mini, o teclado Alawin 60HE, o microfone FIFA-N A8T e os fones da KZ-DX. Eu também tenho um monitor secundário, que é da Samsung, mas comprei ele antes de conseguir meu PC. Então ele tem uma taxa de hertz menor do que a do meu PC, então infelizmente eu não consigo usar ele pra jogar meus jogos, porque ele tem 75 Hz e o monitor
monitor nativo do meu notebook, ele é 144, então eu não uso ele. Eu gostaria de dedicar essa sessão do vídeo para eu abrir um pouco o jogo e falar um pouco dos meus sentimentos em relação a todos os projetos que eu tenho, não só os vídeos, as lives, tudo no geral, a minha presença na internet como um todo. A intenção desse canal aqui, ela é basicamente trazer gameplays. Eu pretendo trazer um monte de jogo que eu nunca consegui jogar antes. Eu não só deixei de jogar muito jogo, como eu também perdi muitas histórias incríveis, tá ligado? O jogo tem muita coisa pra ensinar. Eu também evitei spoilers, eu evitei gameplay de um monte de coisa pra eu justamente conseguir jogar com as minhas próprias mãos. Então, grande parte de grandes franquias, eu não tenho experiência, eu não conheço. E eu não sou poser de falar que sou muito fã sem ter jogado, né? Por exemplo, acho que um exemplo ótimo que eu posso usar aqui de franquias que são grandes e eu não joguei é Resident Evil. Eu nunca joguei Resident Evil na minha vida. Eu devo ter encostado em algum sem querer, muito tempo atrás, eu não me lembro, mas eu não conheço nada da história, então eu tô pretendendo trazer alguma série de gameplay de Resident Evil. Eu pretendo trazer um monte de gameplay, não é só de Minecraft esse canal, não quero limitar isso. E essa é a minha maior preocupação. Eu quero trazer gameplay de vários jogos, mas se eu fizer série, eu tenho medo do YouTube, o algoritmo, matar o meu canal e entender que meu canal ele é daquele jogo específico, saca? Então eu quero ficar diversificando bastante as séries e intercalando vídeos. Então eu vou ver com o tempo, depois que eu tiver me instaurado no YouTube e o algoritmo ter entendido que meu canal é de gameplays variadas, eu faço séries dedicadas a certos jogos e posto com mais frequência. Como eu mencionei anteriormente, eu tô aqui há muito tempo, desde criança que eu tô na internet. E foi uma honra poder ver várias eras que o YouTube teve. Eu vi o Venom Extreme, Feromonas, Jarvas, o Dr. Master. Também os youtubers que vieram depois disso, né? Tipo Authentic, Rezende, o Tazercraft, o Selbit, o Phelps, Nofax. Enfim, essa galera eu acho muito inspiradora. Eu tenho eles como meus ídolos até hoje. Enfim, tiveram muitos outros. Eu citei mais de gameplay mesmo. BRK Sedu também, nossa, é coisa de nerd. Tá vendo? Vem um monte de nome na cabeça, mas eu esqueço. E a minha infância inteira eu passei tendo essa esperança, esse sonho de criar um canal, de postar vídeos e tudo mais. E hoje eu percebo que vai muito além disso. Eu tenho um projeto de música, o Toya, por exemplo, canal que eu produzi mais vídeos assim. Gosto de falar um pouco mais sério naquele canal, dar um pouco do meu lado mais lógico, tentar ajudar as pessoas com conselhos. Eu vou estar presente e dividido em diversos projetos, então não me esperem ficar limitado a uma coisa só. Eu convido vocês a acompanharem todas as outras coisas que eu quero fazer também. E, bem, pra finalizar o vídeo, eu não sei o rumo que eu vou tomar daqui a um tempo. Eu não sei como é que eu vou chegar dos meus objetivos. O começo é sempre muito difícil, vai por mim, eu tenho muito problema com procrastinação. Então, começar o canal tá sendo bem difícil pra mim. Eu não sei por onde ir, como que eu edito, sabe? Tá bem difícil, mas eu espero conseguir. Espero que um dia eu esteja lá na frente, olhe pra cá, né, o tempo agora e veja que era bem mais simples, né, do que parecia. Mas enfim, a graça é essa, é justamente não saber o futuro. Então eu espero conseguir agradar vocês, conseguir juntar a comunidade. É basicamente isso. Eu agradeço a todo mundo que me apoia hoje em dia. São pouquíssimas as pessoas que me apoiam aqui na internet fazendo o que eu faço. Também agradeço a vocês por prestarem o tempo pra me ouvir aqui e me conhecer um pouco melhor. Se você quiser trocar ideia, entra no Discord, que eu tenho um servidor de Discord, ou comenta aí mesmo, que eu vejo os comentários, não tem problema nenhum, pode comentar aí. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui e até a próxima.